pós-graduação em Biosistemas, aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, do campus da cidade de Itabuna, campus CJA, do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Thiago Rocha. Eu vou apresentar o professor Thiago Rocha, que já inicia a sua fala. Então, o professor Thiago Lopes Rocha, muito obrigado, professor, pela sua presença. O professor é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás, no ano de 2009. É mestre em Biologia na área de concentração, Biologia Celular e Molecular, também na UFG. É doutor em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente, com especialidade em Ecotoxicologia na Universidade do Algarve, Portugal, em 2016, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, CNPq, doutorado pleno no exterior. Realizou pós-doutorado em Biodiversidade Animal na UFG, atualmente é professor adjunto da UFG, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, o IPTESP, setor de biotecnologia, e professor orientador de mestrado e doutorado, e também supervisor de pós-doutorado do programa de pós-graduação em Biologia Animal, programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular, e do programa de pós-graduação em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro, da UFG. O professor Thiago, ele é bolsista de produtividade em pesquisa, do CNPq, PQ2, coordena o Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia, LABAI, e o setor de animais aquáticos do Centro de Produção e Experimentação Animal, do IPTESP, da UFG. E o professor realiza atividades de divulgação científica, acho que todos que estão aqui conhecem, né, o @professor Thiago Rocha, no Instagram. Desenvolve pesquisa, principalmente nos seguintes temas: biotecnologia animal, ciências animais, nanotoxicologia, nanotecnologia aplicada à saúde, biomonitoramento, ecotoxicologia e saúde única. O professor tem mais de 100 artigos publicados e, em 2018, assinou o artigo intitulado Estudo dos efeitos dos microplásticos sobre os organismos aquáticos, o que sabemos e onde devemos concentrar nossos esforços no futuro. Uma tradução livre, que conta com mais de 1.360 citações desde 2018 e foi publicado na Science of Total Environment. Professor Thiago, muitíssimo obrigado. Nós estamos muito felizes aqui com a sua participação. Fique à vontade para a sua fala. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Alex. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e a oportunidade por falar um pouco sobre divulgação científica nas redes sociais, se de fato as redes sociais é um local de ciência. E eu quero contar um pouco, né, da nossa trajetória e trazer um momento de reflexão, de discussão. Então, todos aqueles que estão nos assistindo pelo canal podem encaminhar comentários, dúvidas, reflexões sobre o tema apresentado. Bom, eu preparei alguns slides para guiar a nossa conversa. Então, a nossa fala foi intitulada Ciência nas redes sociais, oportunidades e desafios. Eu quero falar sobre o meu local, então, a minha perspectiva sobre a divulgação científica, como o professor Alex já me apresentou de forma muito detalhada. Eu quero dizer que hoje eu sou professor na Universidade Federal de Goiás e atuo em diferentes programas de pós-graduação e também em projetos, né, que envolvem ensino, pesquisa e extensão. Por que eu gosto de ressaltar isso? Porque eu tenho muitos outros colegas que estão nessa mesma situação. Como o Alex, nós conversamos previamente, ele está, né, como coordenador de um programa de pós-graduação, provavelmente possui muitos estudantes, né, de iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, nós temos um dia a dia
um conjunto de atividades e que não é apenas a dedicação para a divulgação científica, certo? É claro que nós temos outros colegas, principalmente nas redes sociais, que se dedicam exclusivamente à divulgação científica e podem trazer outras reflexões nesse contexto, tá bem? Bom, a minha história, né, com a divulgação científica nas redes sociais, especialmente junto ao grupo de pesquisa, ao laboratório de biotecnologia ambiental e ecotoxicologia, teve início na pandemia, principalmente associado com o isolamento social e os desafios da extensão, dos projetos de extensão. Então, o laboratório já tinha alguns projetos de extensão presencial, então, atividades nos colégios estaduais, tanto atividades no local do colégio, junto com os professores e os estudantes, mas também atividade de recepção dessa comunidade na universidade, junto dos laboratórios. Mas, diante da pandemia, da Covid-19, nós tínhamos um desafio, que era continuar com o projeto de extensão, de divulgação científica, mas não era possível as atividades presenciais. E aí foi assim que nós criamos o projeto chamado Curtir Ciência. Então, a ideia era trazer um pouco mais de ciência para as redes sociais de uma forma leve, de uma forma descontraída. E, inicialmente, o projeto Curtir Ciência tinha como foco a biotecnologia ambiental e ecotoxicologia, que é a abordagem do laboratório que atualmente eu coordeno na UFG. Mas, durante a pandemia, aconteceu alguns eventos que reuniram milhares de pessoas. Então, o cantor Gustavo Lima, não sei se você lembra desse episódio, desse momento, ele fez uma primeira live, uma live da casa dele, foi em 28 de março de 2020, e essa primeira live conseguiu reunir 700 mil visualizações simultâneas. Então, foi, assim, um fenômeno e, de fato, impactou a vida das pessoas que estavam, né, em casa diante do isolamento. E, logo depois, nós tivemos a live da cantora Marília Mendonça, no dia 8 de abril de 2020, e que atingiu, assim, valores absurdos, mais de 3 milhões de visualizações simultâneas. E aí o professor Tiago estava em casa, assistindo, né, essas lives, e veio, assim, alguns questionamentos. Poxa, será que nós, da universidade, será que nós temos a capacidade, né, uma infraestrutura para fazer algo semelhante? Então, se eu tenho uma live, né, com a música sertaneja, com diferentes iniciativas na parte cultural, será que eu consigo organizar algo? É claro que em uma dimensão bem menor, mas falando sobre ciência nas redes sociais. E assim, junto com a equipe do Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia, nós criamos o webinar do LABAI. E o webinar teve um sucesso durante a pandemia, então era toda sexta-feira. Nós tínhamos uma programação intensa, né, associada com o webinar, e uma programação voltada principalmente para biotecnologia ambiental e ecotoxicologia. Alex, eu acredito que seu microfone está ligado e tem uma interferência. Você pode confirmar, por favor? Perfeito. Então, aqui é só um exemplo de uma programação desse webinar do LABAI. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui também participaram desse momento. Então, nós tínhamos um cronograma de atividades e a divulgação desse webinar, principalmente pelo canal do YouTube, junto ao nosso laboratório, certo? E, ao mesmo tempo, para participar desse webinar, nós tínhamos a inscrição no perfil do nosso laboratório, que é o @labai.ufg. Então, fizemos ali um combinado do perfil do Instagram junto ao canal do YouTube, e foi, assim, uma experiência incrível. Nós temos aqui alguns resultados. Então,
Ao contrário da Marília Mendonça, de mais de 3 milhões de visualizações simultâneas, nós chegamos a 650 visualizações simultâneas em um webinar sobre um assunto muito específico da biotecnologia ambiental e ecotoxicologia. E o mais interessante, nós temos aqui a participação expressiva de vários estados do Brasil. E depoimentos, comentários, falando, olha, professor, foi incrível, eu estava em casa durante o isolamento, na minha universidade não tem disciplinas, não tem programa de pós-graduação em biotecnologia, em ecotoxicologia, e hoje eu tenho a oportunidade de participar do webinar do LABAI e aprender sobre esses temas. Então, foi, assim, uma experiência muito bacana, e temos o levantamento, né, assim, uma análise de dados desses webinars. Mas nós tínhamos um desafio. Por quê? Com o webinar, nós temos um público muito específico, e era principalmente estudantes de graduação e pós-graduação. E muitos já desenvolviam temas, projetos sobre biotecnologia ambiental e ecotoxicologia. E foi assim que nós decidimos criar um perfil sobre ciência nas redes sociais. Então, nós temos diferentes instituições que têm um perfil voltado para a ciência nas redes sociais. Aqui eu quero trazer um pouco mais de informação sobre o Instagram. Então, observe, eu tenho universidades públicas, como a Unicamp, a Universidade Federal de Goiás, em que no ano passado, esse número está desatualizado, já tinha mais de 170 mil seguidores, 140 mil seguidores, mas também nós temos outros perfis, por exemplo, esse, que é muito legal, que trata somente da parte do humor, da comédia, na pós-graduação, que no ano passado já contava com mais de 236 mil seguidores. Nós temos perfil de revistas científicas. Então, hoje, Alex, nós temos um despertar das revistas científicas para as redes sociais, e nós teremos um momento também para discussão sobre isso. Diante desse cenário, né, de perfil já consolidado, foi que eu decidi criar o meu perfil voltado principalmente para redação científica sem segredo, falar sobre a experiência, o dia a dia de um cientista, de um pesquisador, e isso geralmente associado com um pouco de humor na vida acadêmica. Bom, aqui é só um exemplo do perfil do nosso laboratório, que é o LABAI. Nós também criamos diferentes perfis institucionais, por exemplo, o perfil do programa de pós-graduação em Biologia da Relação Parasita-Hospedeiro. Nessa época, eu estava na coordenação desse programa. Nós também temos o programa de pós-graduação em Biodiversidade Animal da UFG, e descobrimos que o perfil do programa de pós-graduação cumpria um papel extremamente importante, principalmente diante dos desafios da pandemia da Covid-19. Então, eu conversava diretamente com vários colegas que eram coordenadores, e nós observamos uma diminuição da procura dos candidatos para os processos seletivos. Isso não somente na UFG, mas em outras universidades públicas. Mas, ao mesmo tempo, no nosso programa, e eu acredito que teve um papel muito importante das redes sociais, nós conseguimos manter a procura e, em alguns processos seletivos, até aumentar o número de candidatos. Então, quer dizer, enquanto vários outros programas observaram uma queda do número de inscritos no processo seletivo, nós conseguimos manter ou até mesmo aumentar esse número, principalmente devido a essa atividade, né, associada com as redes sociais. E, ao mesmo tempo, junto ao meu perfil, que é o @prof.tiago_rocha, Tiago com TH. A UFG, né, a universidade em que eu estou associada, é a segunda maior universidade brasileira no antigo Twitter, né, o atual X. E isso é muito legal, porque tem um engajamento, uma participação da universidade nesse contexto. E no Instagram, a UFG está no top 10, né? Hoje, com mais de 140 mil seguidores.
E esse perfil institucional cumpre um papel muito importante na comunicação pública da ciência, na divulgação de projetos de pesquisa, divulgação de novos produtos, tecnologias, ações institucionais. Então, é um canal muito importante para integrar os diferentes institutos, mas uma comunicação mais aberta com toda a sociedade. E no canal no YouTube, a UFG lidera o ranking das universidades federais. Olha que legal, Alex. Nós temos hoje mais de 40 mil inscritos no canal da UFG, conta com mais de 3 mil vídeos, então temos diferentes eventos que foram transmitidos pelo canal, temos o jornal da UFG, dentre outros, que está diretamente associado com o perfil institucional. Então, observe que tem algumas oportunidades, algumas dicas para as instituições de ensino superior nesse contexto. Em relação ao nosso laboratório, nós criamos alguns mascotes. Então, aqui nós temos o primeiro mascote, que é o Zé Fish, foi em homenagem ao nosso peixinho, que é o zebrafish, o Dânio Hério. Ele é utilizado como modelo no nosso laboratório, principalmente na área da toxicologia e ecotoxicologia. Então, eu posso analisar a qualidade de amostras de água, de sedimento que foram coletados no ambiente, e até mesmo a análise da toxicidade de novos produtos biotecnológicos, ou até mesmo de diferentes poluentes. Então, o Zé Fish foi uma homenagem a esse peixinho, ele já é um cientista, e ele tem uma personalidade de um pesquisador mais experiente no laboratório. O segundo mascote é a Coralina. A Coralina é uma pesquisadora, ela está no doutorado. Observe que ela já tem uma experiência também na área. Foi em homenagem, né, à Cora Coralina, que nasceu aqui na nossa região, e ela consegue fazer essa abordagem principalmente da nossa linha de pesquisa voltada para o desenvolvimento de novos moluscicidas e a utilização de caramujos, de gastrópodes, como modelo na ecotoxicologia. E por último, mas não menos importante, nós temos o Black. O Black, ele é um jovem que está na graduação e teve um contato com a ciência por meio da iniciação científica. Então, observe pelo olhar do Black, que ele é muito curioso, mas, ao mesmo tempo, ele é muito agitado, e o Black pode ser utilizado no contexto do laboratório para apresentar uma nova metodologia, para contar algo que ele aprendeu no dia a dia do laboratório. Então, foi uma estratégia muito interessante, porque nós podemos utilizar esses mascotes na criação de conteúdo, mas também em atividades presenciais na nossa instituição. Nós definimos, né, no perfil do laboratório, uma série de posts. Nós sabemos o desafio é manter um perfil atualizado, um perfil que tem um engajamento. Então, nós temos o projeto Curtir Ciência e uma participação da equipe do laboratório. Então, nós criamos várias séries e cada integrante do laboratório fica responsável por produzir o conteúdo associado àquela série específica. Então, por exemplo, nós divulgamos as defesas de tese de doutorado, de mestrado, defesa de TCC, qualificação, dentre outros, sempre com o perfil identificando o pesquisador, a pesquisadora, o programa de pós-graduação, o título da dissertação ou da tese, mas também divulgando a data, o horário, o local da defesa ou da apresentação em geral. Nós temos outros posts, como, por exemplo, eu gosto muito desse, né, Faça Ciência como uma Mulher, em que fala, né, da importância da mulher na ciência e trazendo toda uma reflexão associada aos desafios das mulheres na ciência. Uma outra possibilidade é uma série de posts chamado Saiba Mais, em que nós utilizamos os mascotes para contar um pouco mais sobre os sistemas modelos, sobre o que é feito no laboratório. Então, esse, por exemplo, esse Saiba Mais com o zebrafish, ele conta algumas características do zebrafish como modelo. Ao mesmo tempo,
nós temos uma outra série, que é o Se Liga, em que fazemos a divulgação dos artigos científicos publicados pelo grupo de pesquisa. Então, é uma oportunidade para divulgar esses artigos, tornar mais acessível a diferentes públicos. Eu quero trazer 2 exemplos de sucesso. O primeiro foi um post único no Instagram, foi uma bolsa de pós-doutorado no nosso laboratório, que era sobre ecotoxicologia de microplástico e nanoplástico. E sem muita pretensão, nós criamos esse post, não divulgamos no site institucional, não encaminhamos e-mail, foi apenas um post no Instagram do laboratório. E, para minha surpresa, nós tivemos mais de 20 candidatos doutores a essa bolsa de pós-doutorado na época. E o interessante é que nós conseguimos a aprovação de 2 bolsistas para atuar no laboratório, e foi, assim, uma repercussão muito interessante. Pra você ter ideia, Alex, nós tivemos uma entrevista prévia com os vários candidatos, até, de fato, selecionar aqueles que estariam concorrendo ao edital oficial, e depois tivemos a aprovação desses projetos. Um outro exemplo, que é mais recente, nós temos uma pesquisa que foi conduzida pela professora Lucélia, do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, junto à mestranda Carolina. Nós publicamos um artigo associado, né, à dissertação da Carol, e organizamos um post para divulgação. E aqui eu só quero trazer um exemplo, que foi a repercussão que teve esse post. Então, olha, observe que tem uma aparência de uma reportagem, uma imagem que traz uma comunicação direta também com o público, e foi intitulado Novas Ameaças para os Anfíbios. Cientistas da UFG indicam que nanopartículas presentes em protetores solares podem interagir com metais e causar dano aos girinos. Esse post foi realizado em 23 de janeiro, então no final de janeiro, e nós tivemos mais de 15 mil visualizações. Se observar aqui o compartilhamento, né, 132 compartilhamentos. Então, quer dizer, é um post muito específico, falando sobre anfíbios e ecotoxicologia, mas que teve mais de 15 mil visualizações. Então, essa é uma oportunidade para divulgarmos a nossa pesquisa. Então, se você que nos assiste publicou um artigo científico e tem um conteúdo muito restrito, primeiro, né, pode ser que esse artigo esteja escrito em inglês, uma linguagem muito técnica, científica, e você pode transformar essa linguagem e apresentar esse conteúdo de forma mais acessível à nossa população. Professor, por que seguir com a internet e as redes sociais no contexto da divulgação científica, da comunicação pública da ciência? Porque a nossa sociedade está nas redes sociais, está na internet. Então, eu busquei alguns dados. Observe que no Brasil, nós temos ali, em média, mais de 9 horas por dia com o uso da internet da população. A África do Sul lidera esse ranking com 9 horas e 38 minutos. O Brasil está em segundo lugar. Mas, além disso, existe uma diferença desse tempo de uso diário da internet de acordo com a idade. Então, como esperado, os jovens permanecem mais tempo na internet, mas esse acesso à internet pode se dar de diferentes modos. Pode ser por meio de um computador, de um tablet, do celular, e, como era esperado, mais de 92% da população no mundo utiliza o celular para acessar a internet. Em relação ao uso do celular, como está o Brasil, né? Olha que interessante. O Brasil tem em torno de 97,1%
da população que acessa a internet utilizando o celular. Depois, nós temos que o tempo diário de uso da internet com o celular no brasileiro, nós estamos aqui na segunda posição, com mais de 5 horas no celular utilizando a internet, e é 5 horas por dia, tá bem? Logo a seguir, o tempo diário da população nas redes sociais. E o Brasil está na segunda posição. Primeiro, a Nigéria, com mais de 4 horas e 30 minutos. E, em segundo lugar, o Brasil, 3 horas e 46 minutos. Então, observe que, de fato, a nossa população, a população do Brasil, está nas redes sociais, principalmente utilizando o celular. E aí, diante desse contexto, eu tive a curiosidade de fazer uma busca, uma pesquisa rápida, com os meus estudantes do grupo de pesquisa, principalmente estudantes de pós-graduação. Se você ainda não sabe, é possível consultar o tempo médio que você permanece no celular, nesse caso, no Instagram, por dia. Então, nós tínhamos uma variação muito grande, e nesse caso, uma estudante que ficava 3 horas e 47 minutos por dia no Instagram, 3 horas e 11 minutos, até mesmo 2 horas e 33 minutos. E tivemos algumas exceções com 15 minutos, 30 minutos por dia. Então, quer dizer, eu tenho um tempo médio extremamente alto nas redes sociais por estudantes de pós-graduação. Então, essa também é uma oportunidade para falar de temas sobre a pós-graduação e até mesmo utilizar as redes sociais no contexto da divulgação científica. Em relação aos tipos de contas e seguidores, quem nós seguimos? Então, geralmente, quando eu tenho um novo usuário das redes sociais, ele começa a seguir amigos, parentes, né, a família, depois pessoas conhecidas, talvez algum famoso, algum artista, mas se eu olho essa distribuição, nós temos um número muito pequeno de contas de perfil voltados para a ciência. Então, é um ambiente muito propício ao crescimento. E aí nós estamos aqui falando sobre divulgação científica nas redes sociais. Existem perfis excelentes nesse contexto, mas ainda é um número muito pequeno, e o meu papel hoje é mostrar possibilidades e até mesmo estimular você que está no laboratório de pesquisa, em uma universidade, em um programa de pós-graduação, a criar um perfil, a conseguir, de fato, ter um engajamento e ter uma comunicação pública da ciência utilizando as redes sociais. Mas eu pergunto a você que nos assiste, rede social é lugar de ciência? Será que, de fato, né, o Instagram, as outras redes, é um local para a ciência? Você pode deixar seu comentário, que daqui a alguns minutos nós teremos uma discussão, uma interação sobre essa pergunta. E aqui nós temos algumas reportagens sobre isso, do Jornal da Unicamp, do Jornal da USP, notas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, reforçando que as redes sociais é o novo locus da ciência, que publicações buscam lugar para a ciência nas redes sociais, dentre outros. Então, a sociedade científica já reconhece que as redes sociais é sim um local para a ciência, para a divulgação da ciência. Nós temos alguns artigos que trazem, né, esse contexto, algumas reflexões. Então, ciência no mundo digital, o que nos diz o Instagram, popularização do conhecimento científico, com um olhar para as redes sociais, e até mesmo o processo de ensino-aprendizado utilizando as redes sociais. Aqui são exemplos do número de contas no Instagram voltado para a divulgação científica. Então, nós temos ali no início de 2013 um número muito pequeno de contas de perfil voltado para a divulgação científica,
mas especialmente a partir de 2019, 2020, nós temos um aumento do número de contas com esse olhar voltado para a ciência. E durante a pandemia da Covid-19 foi um campo muito propício ao crescimento, à criação de novos perfis nesse contexto de divulgação científica. E pensando um pouco mais agora sobre a minha experiência, eu tenho como estratégia de comunicação a utilização do humor, e eu vejo que o humor é uma narrativa que, em determinada, né, condição social, cultural, histórica, gera um efeito em seu receptor. E que efeito é esse? Geralmente é o riso, né? E isso é muito legal, porque você pode associar divulgação científica com humor, e essa estratégia é super eficaz. É claro que depende do perfil, depende da sua abordagem, mas particularmente eu gosto muito de usar humor nesse contexto. Então aqui foi um post do meu perfil profissional, eu falando, eu esperando a resposta do revisor do artigo, era um vídeo trazendo um pouco humor sobre esse processo de revisão dos artigos que são submetidos para publicação. E o humor é uma excelente estratégia para conectar pessoas. Então, eu consigo uma identificação, uma conexão com as pessoas. O humor, ele promove o bem-estar emocional e social, bem como permite abordar questões complexas de modo simplificado e atrativo. Essa foi a minha estratégia, mas você pode utilizar outras estratégias, nós podemos conversar um pouco mais sobre isso. Aqui, novamente, falando sobre os desafios da redação científica, principalmente a redação de um artigo científico, em que o orientador, né, pergunta, olha, eu não entendo a demora para finalizar o artigo, o que está acontecendo, e o estudante de pós-graduação passa por isso quase todos os dias, né? E aí nós trazemos o humor e reflexões, dicas sobre redação científica nesse contexto. Então, o humor é uma tentativa de tornar mais leve esse processo de comunicação. E ele também traz um toque de descontração. Eu recebo muitas mensagens, comentários, falar, professor, hoje eu tive um dia muito cansativo, muito estressante, mas eu vi o seu vídeo no perfil do Instagram e foi assim um momento de descontração, de risada, e depois eu consegui finalizar as atividades de um modo mais leve. Né? Eu acho que esse também é o nosso papel. E o uso do humor por professores e instituições nas redes sociais digitais não diminui a seriedade, o compromisso do profissional nesse contexto. Então, logo no início, eu tinha uma preocupação sobre o que as pessoas iriam falar, qual que era a visão das pessoas sobre o humor como uma estratégia de comunicação, mas eu percebi que, de fato, a utilização do humor não diminui a seriedade, o compromisso do profissional nesse contexto. E hoje, por exemplo, eu utilizo as redes sociais até mesmo nas minhas disciplinas da graduação e da pós-graduação. Então, fica aí uma dica para os meus colegas professores, né, que atuam em diferentes níveis, que nós podemos sim utilizar as redes sociais nesse contexto. E um outro olhar, um olhar que é preciso humanizar o professor, o pesquisador e o orientador para maior conexão entre as partes. Então, imagine que você faz uma pesquisa, uma conversa com a sociedade do modo geral, qual é a visão das pessoas sobre o cientista. Eu gosto sempre de trazer o exemplo dos desenhos animados. Se eu assisto, né, os desenhos, eu tenho uma visão com um estereótipo único de um cientista. Geralmente é uma pessoa maluca, com cabelo branco, com o cabelo, né, despenteado, com aquela aparência meio maluca. Nós temos uma representação muito baixa das mulheres também na ciência. Então, com as redes sociais, a divulgação do dia a dia como professor e pesquisador, eu consigo, né, trazer uma reflexão muito importante sobre quem é o cientista, quem é o professor.
E até mesmo, né, que a vida do cientista, do pós-graduando, do professor, não está restrita à universidade, não está restrita ao currículo Lattes. Nós temos outras atividades, a nossa vida ela é maior do que a universidade e a pós-graduação. E isso é um processo desafiador, mas ao mesmo tempo gera uma maior conexão entre as partes e, por que não, atrair novos estudantes para os cursos de graduação e de pós-graduação das nossas universidades. As redes sociais podem ser estratégias eficazes para ampliar a relação do estudante com o professor, bem como promover o processo de ensino-aprendizado. Então, hoje nós temos diferentes ferramentas, e você, professor, pode utilizar, sim, as redes sociais nesse contexto. E até mesmo promover a divulgação científica, elaborar materiais para divulgação científica nas redes sociais. E agora, eu quero mudar um pouco a minha fala, no sentido que nós temos várias pessoas que querem começar, mas por onde começar? Às vezes eu tenho colegas que já estão há muitos anos na universidade, professores, fala, Tiago, eu não consigo começar. Eu nem tenho um perfil no Instagram. Eu entendo que é importante, mas eu não sei por onde começar. Então, eu tenho algumas dicas, algumas sugestões nesse contexto. Primeiro, é necessário definir o conteúdo e o público-alvo. Então, hoje, o meu perfil profissional, ele está muito voltado para a redação científica. E esse dia a dia como pesquisador e professor. Então, quer dizer, eu defini um conteúdo. E você pode definir de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu conhecimento. Então, observe, eu tenho aqui um perfil muito interessante de biomedicina descomplicada. Então, esse perfil fala exclusivamente da biomedicina, abordando diferentes conteúdos, né, a atuação do profissional biomédico, e aí você tem diferentes exemplos. Aqui eu tenho microbiologia na prática. É um perfil também muito legal, tem mais de 487 mil seguidores, esse dado está desatualizado, e ele apresenta microbiologia de um modo muito acessível. Aqui nós temos o laboratório, que fala sobre biotecnologia ambiental e ecotoxicologia. Então, primeiro passo, definir o conteúdo e o público-alvo. Segundo, trabalhar no seu perfil. Então, o nome, às vezes eu tenho um nome, é muito difícil, que não é acessível. Até mesmo para você divulgar a conta, divulgar o perfil, você precisa soletrar, você precisa escrever a pessoa conseguir acompanhar. Então, por gentileza, escolha um nome que seja acessível. É necessário trabalhar com a foto do perfil. Então, aquela pessoa que muda de foto todos os dias, não é recomendado. Por quê? Porque é necessário ter uma identificação. Nós nos acostumamos com aquela imagem, com aquela foto, e isso gera uma maior conexão, certo? E aí você trabalha na sua biografia, trazendo os seus destaques, né, o destaque do seu conteúdo, e também pode trabalhar aqui na parte dos destaques do Instagram. É claro que as redes sociais estão em constante evolução, diferentes mudanças, então essas dicas também podem mudar ao longo do tempo, tá bem? O segundo passo, identificar os tipos de post, principalmente no Instagram. Então, eu tenho, né, o post que é estático. Então, já tiveram contato com aquela imagem, que é uma imagem única? Ela cabe muito bem para divulgar um evento, uma palestra, uma defesa. Por quê? Em uma única imagem, eu consigo reunir todas as informações necessárias para a divulgação desse evento. Eu posso ter um post chamado de carrossel, em que uma única imagem não consegue reunir toda a informação. Então, eu posso ter 5 imagens, 10 imagens, falando sobre o mesmo tema, e aqui é muito legal, porque a pessoa pode ir passando e acompanhando essa história. Nós também temos o formato de vídeo, aqui é um destaque, porque hoje o Instagram prioriza os views, no sentido que esse perfil,
Esse tipo de post, ele alcança novos seguidores, pessoas que não seguem você, conseguem ter acesso a esse material. E por último, nós temos aqui o Store, que ele permanece apenas 24 horas disponível, e aí é uma oportunidade de gerar uma maior conexão com os seguidores, contando o seu dia a dia, promovendo diferentes interações. Então, aqui é só um exemplo que eu já utilizei no meu perfil. Então, eu posso falar do meu dia a dia, o que eu estou fazendo naquele momento, por exemplo, aqui, é a redação científica, a escrita de um artigo, ou eu estou no laboratório, por exemplo, visualizando microplástico no microscópio. As pessoas possuem muita curiosidade de saber como que funciona o microscópio, como que é o microplástico, como que eu vejo o microplástico no microscópio, e aqui você pode, sim, postar isso e gerar uma interação com o público. Pensando em graduandos e pós-graduandos, eu postei essa imagem de uma vidraria e perguntei qual era o nome completo dessa vidraria. E aí, professor Alex, eu fiquei muito surpreso, porque as pessoas não sabiam. Às vezes, mestrando, doutorando, não sabiam o nome completo de uma vidraria que está ali presente no dia a dia. Então, eu posso utilizar o Instagram para trazer conceitos, né, diferentes abordagens, até mesmo no nosso dia a dia, no laboratório de pesquisa. Ok? Então, são sugestões, dicas nesse contexto. Quando eu criei o meu perfil, e isso acontece com muitos colegas, primeiro eu tinha muita vergonha de aparecer. Mas eu queria um perfil muito organizado. Então, eu escolhi uma paleta de cores e padronizei o conteúdo. Então, essa primeira imagem foi logo no início. Então, observa que tem todo um padrão de cor. Quase não tinha fotos ou vídeos do professor Tiago, que realmente eu tinha uma timidez associada com as câmeras. Não parece, mas é verdade. Tá bem? Mas depois eu comecei a trabalhar um pouco mais com a parte de vídeos, até mesmo adicionando a minha foto em alguns vídeos. Mas por que isso? Porque gera uma identificação. Quando a pessoa vê a imagem, vê a foto ou vídeo do professor Tiago, ela já consegue associar ao perfil. E isso é muito legal. E por último, depois, né, de alguns meses de experiência, de contato com as câmeras, eu comecei a gravar vídeos de um modo mais descontraído. E aqui cabe uma reflexão. Não espere o vídeo perfeito, não espere o post perfeito, a foto perfeita. Você precisa fazer. E ao longo dessa caminhada, nós aprendemos, aprimoramos o processo e temos melhores resultados. Professor, mas eu não entendo nada de Instagram, não entendo nada de vídeo. Você pode utilizar ferramentas na edição do conteúdo, tá bem? Então, aqui são sugestões de diferentes ferramentas. Hoje, os graduandos, pós-graduandos, utilizam o Canva todos os dias, e ele, de fato, é excelente nesse processo. Você pode criar diferentes tipos de conteúdo, inclusive vídeos, utilizando o Canva nesse contexto de edição. O próprio Instagram traz algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Tem uma ferramenta muito simples, e eu gosto de recomendar essa ferramenta para quem deseja começar, que é a tela verde. Então, você pode pesquisar aí no seu Instagram, tanto em um Store quanto no Reels, já tem a opção de tela verde. Como que funciona? Você pode adicionar uma imagem ou um vídeo como plano de fundo. Então, imagine que hoje eu estou no laboratório, no microscópio, analisando uma lâmina histológica, tá bem? Eu posso tirar uma foto ou fazer um vídeo desse microscópio e depois eu faço um vídeo contando o que está na foto ou o que está nessa filmagem. Então, é uma forma muito, muito prática, no dia a dia, você pode utilizar essa opção. E aí, para quem está começando, eu acho assim que é excelente. E aí fica a minha sugestão para você. Uma outra abordagem são as tendências virais, então música que está em alta,
tipos de conteúdo que está em alta, você pode adaptar essas tendências no contexto, né, da ciência e aproveitar para que tenha um maior alcance, um maior engajamento do público de um modo geral. Para finalizar a minha fala e abrir, né, os comentários, as perguntas, eu quero trazer algumas reflexões e algumas perspectivas nesse contexto. Primeiro, que hoje nós estamos diante do processo de curricularização da extensão. Todas as universidades passaram por essa reflexão, que é, de fato, a incorporação da extensão na matriz curricular dos cursos de graduação. Então, observem que esse processo de curricularização da extensão pode contemplar as redes sociais. Então, imagine que eu tenho projetos de extensão associado com divulgação científica nas redes sociais, associado com a curricularização da extensão. Uma outra reflexão, a importância de uma equipe multidisciplinar. Quando eu tenho ali uma equipe multidisciplinar, com diferentes olhares, eu consigo trazer uma nova abordagem, uma nova perspectiva para aquele conteúdo. Um outro ponto, formação de recursos humanos para atuação nas redes sociais digitais. Eu confesso que é um desafio, ainda é uma barreira em muitos cursos de graduação e pós-graduação, mas é necessário ter, sim, a divulgação científica, as redes sociais nesse contexto. Então, uma pergunta: você participa de uma universidade que tem divulgação científica na matriz curricular? Será que as redes sociais estão dentro desse contexto? Então, a formação de recurso humano passa, sim, pela divulgação científica e principalmente nas redes sociais. E as redes sociais no planejamento estratégico. Então, hoje, no meu instituto, que eu participo, que é o Instituto de Patologia, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, que é o IPETESP, nós temos uma equipe de comunicação. E a equipe de comunicação incluiu as redes sociais no planejamento estratégico. E isso é muito legal. Eu sei que não é realidade de muitos programas de pós-graduação, de muitos institutos, mas a partir de hoje isso pode ser, sim, levado em consideração. E aí você, olha, por que não valorizar a comunicação, incluir as redes sociais no planejamento estratégico? Bom, quero deixar o meu contato, o meu e-mail institucional, e aqui eu tenho o perfil, né, do Instagram. Então, se você ainda não segue, né, tem curiosidade de acessar esse conteúdo, fique à vontade. E agora, Alex, eu passo a fala a você e fico à disposição para termos uma conversa, um diálogo com todos que nos assistem. Aqui, muito obrigado, Thiago. Que fala inspiradora, né, com várias dicas. Eu acho que isso é muito interessante. Eu, particularmente, aderi às redes sociais, mas eu estou naquele momento que você falou que eu não gosto muito de aparecer, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tenho um vídeo com a minha figura, assim, né? Eu tenho eu estou nesse estágio, né? De, enfim, não quero me aparecer e essas coisas assim, né? Tiago, é engraçado, enquanto você falava, né, eu fui aqui, uma informação que eu não trouxe, né, e assim, eu sigo você já há algum tempo, né, assim, sigo você já há muito tempo, né, eu lembro que eu vi uma reportagem na TV de Goiás, e aí eu comecei a seguir, né, porque sou um entusiasta da UFG. E aí, eu estava olhando aqui, né, você tem mais de 16 mil seguidores, com 870 publicações. E outra coisa interessante, o post do Biosistemas, do PPG Biosistemas, com convite para sua live, ele tem aproximadamente 4 vezes mais views, curtidas, perdão, do que os demais, né? Então, assim, contribuiu para a visualização também do nosso programa. Até chegar aqui às perguntas, Thiago, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, que assim, quando nós falamos de redes sociais, para alguns ela é vilã, porque as redes sociais ela é responsável por propagar muitas notícias falsas, né? E aí eu gostaria de te perguntar, né? Você acredita que o seu trabalho ele estabelece essa quebra de braço
né, com isso que eu estou falando, das redes sociais possibilitarem notícias falsas de uma forma muito rápida, né? E você entende que esse tipo de trabalho combate notícias falsas? Alex, com certeza. Se você observar nas redes sociais, por exemplo, o Instagram, se eu for para o grupo da família, dos amigos no WhatsApp, nós temos ali diferentes materiais com notícias falsas, né? Então, se você tem a oportunidade de divulgar, né, a ciência, de fato trazer ali o conhecimento científico nesse contexto, nós estamos nessa luta, né, apresentando um novo olhar, discutindo esse conceito, não é fácil. Nós temos alguns perfis que se dedicam exclusivamente a apresentar essas notícias falsas e indicar o que está falso. Então, é uma oportunidade. Então, imagine que eu trabalho imunologia, certo? Eu posso fazer um levantamento sobre conteúdos e vacina, sobre vacina, notícias falsas sobre vacina. E aí você pode compartilhar esse material mostrando o outro lado, o lado do conhecimento científico. Então, é sim uma oportunidade para a nossa atuação. Nós estamos ainda no início, né, pensando assim, no número de contas que apresentam o conhecimento científico, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma oportunidade e nós queremos continuar nesse contexto. Não consigo te escutar, Alex. Perdão. O Felipe Cerqueira, ele pergunta, né? A divulgação científica pode contribuir com oportunidades de emprego ou prestação de serviços, Thiago? Felipe, excelente reflexão. Na minha visão, pode sim contribuir. Então, imagine o cenário, que hoje eu comecei um curso de graduação em biomedicina. Eu ainda não sou um profissional, certo? Eu estou ali no primeiro, segundo semestre. Mas eu posso ter um perfil voltado para a divulgação da biomedicina, do curso de biomedicina. E quantas pessoas hoje são curiosas para saber como que é a universidade? O que tem no curso de biomedicina? E aí você começa a criar um perfil em que as pessoas geram uma identificação. Então, o Tiago ainda não é um biomédico, mas no imaginário, na visão das pessoas, o Tiago trabalha com biomedicina, de alguma forma. Então, isso vai gerando conexão, criando oportunidades, né? E nós temos diferentes exemplos que a atuação das redes sociais pode gerar oportunidades. No meu caso, foi muito interessante, Alex e Felipe, que participa, porque eu fui convidado a participar de diferentes eventos científicos, participar de bancas de mestrado, de doutorado, assim, foram, principalmente durante a pandemia, eu acho que a minha atuação em banca foi uma coisa, assim, assustadora. Por quê? Nós tínhamos um webinar que falava de biotecnologia ambiental e ecotoxicologia. E as pessoas começaram a associar o laboratório com ecotoxicologia no centro-oeste do Brasil. Então, eu não sabia os detalhes dos nossos projetos, mas sabia que na UFG tinha um grupo de pesquisa que trabalhava com poluição, que trabalhava com ecotoxicologia. Então, a partir disso, eu tenho uma conexão com as pessoas e diferentes oportunidades, tanto de eventos científicos, de bancas, participação em diferentes projetos, né? Então, eu vejo que quem está, né, ali no processo de graduação, de pós-graduação, isso também pode gerar oportunidades de emprego e de prestação de serviço. Nós só temos que tomar cuidado com o perfil e o conteúdo gerado. Por quê? Vamos dizer que hoje eu quero criar um perfil para divulgar a minha prestação de serviço. Se você só posta a sua prestação de serviço, geralmente esse perfil ele não cresce. Por quê? É muito chato você ficar seguindo uma pessoa que só fala, olha, o meu serviço é esse, custa tanto, né? Mas se você produz conteúdo sobre aquilo que você faz,
Isso gera uma conexão com as pessoas, elas podem seguir o seu perfil, e, ao mesmo tempo, de modo direto e indireto, você divulga a sua prestação de serviço. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade para todos nós, tanto para profissionais que já estão ali no mercado de trabalho, quanto para os estudantes que estão em processo de formação. Muito bom. O Ian, que está participando também, Thiago, ele pergunta, né? Você tem utilizado a inteligência artificial como auxílio para suas postagens nas redes sociais? Se sim, como você tem inserido as inteligências artificiais e quais você utiliza? E como você utiliza? Perfeito. Alex, você consegue... Parece que a minha imagem travou? Ou não? Eu te ouço e a sua imagem travou, mas eu te ouço. Só um minutinho, peço desculpa a todos. Talvez seja só uma questão da internet. Mas eu vou aproveitar e agradecer, William, pelo comentário. Hoje nós temos, assim, diferentes ferramentas assistidas, né, por inteligência artificial. O meu perfil, particularmente, eu divulgo essas ferramentas. Então, como eu posso utilizar essas ferramentas, por exemplo, na pesquisa, na redação científica, trazendo, né, uma formação também às pessoas sobre a inteligência artificial, mas eu também utilizo como um ponto de partida para aquele momento que a criatividade está muito baixa. Então, eu posso utilizar, né, as ferramentas para fazer um levantamento de temas, para ajustar algum texto. Então, imagine que eu tenho um título ou uma frase para um vídeo. Só que essa frase está muito longa. Geralmente, no vídeo, eu preciso de uma frase curta. Gera uma identificação, um engajamento. Então, eu posso, por exemplo, utilizar a inteligência artificial pedindo 10 opções de frases mais curtas que utilizo como base a frase original. Então, sim, eu utilizo, mas é claro que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, eu não utilizo para gerar o conteúdo. Eu geralmente faço essa associação para correções ou para ajustar um determinado ponto naquele conteúdo. Thiago, você me ouve? Sim, Alex. A sua imagem continua congelada, Thiago. Oi, Thiago. Pronto, eu saí e voltei. Eu acho que estou presente novamente. Me ouve bem, né? Perfeito. Perfeito. Então, Thiago, eu tenho uma curiosidade. Você trouxe aí algumas estatísticas. E eu vejo que você tem uma produção vultuosa. Você é um professor, um pesquisador, um extensionista também, né? Como você colocou, bastante produtivo, muito produtivo. Você utiliza essas métricas também para gerar produção para revistas, ou você utiliza essas métricas para tomada de decisão? Como que você lida com esse material que as redes sociais produzem? Alguns você até trouxe, né? Alex, nesse momento, eu não tenho projetos que avaliam essas métricas voltados para divulgação científica. Até mesmo quando eu estava, né, atuando como coordenador, participei daquelas reuniões, né, junto com a CAPES, enfim. Eu apresentei que nós tivemos a manutenção do número, né, de candidatos ou até mesmo um aumento durante a pandemia. E ele falou, mas você tem os dados? Eu falei, não tenho. Eu não tenho ainda dados concretos, né, que façam essa análise, até uma análise estatística. Ainda nós não temos. Mas, na minha visão, é que é possível visualizar a minha hipótese, né? Então, eu estou numa etapa ainda de hipótese. É que existe, sim, uma relação da divulgação com o impacto dessas publicações. E eu acredito, Alex, que até mesmo possa ter uma relação com o número de citações desses novos artigos. Né? Porque, imagine, eu tenho ali um artigo que foi publicado em uma revista internacional, e esse artigo ficou restrito
àquela revista. Mas se eu pego aquele conteúdo, né, faço toda a divulgação científica e, ao mesmo tempo, estou divulgando o artigo, as pessoas visualizam, elas têm um acesso, têm um contato com aquele artigo. Então, apesar de não ter, né, esses dados, uma análise criteriosa, na minha visão, a divulgação, até mesmo dos artigos científicos, podem sim ter um reflexo no número de citações. Ótimo. E agora, com o final do Qualis, né, a utilização de métricas, né, visualizações, o quanto que baixou, é uma outra possibilidade, né? Olha só, a professora Adriana Takako, eu agradeço a participação, temos aqui outros colegas, professores, a professora Danusa passou por aqui, professora Andrea também, aqui do programa. A professora Adriana, ela pergunta, né, você faz tudo sozinho? Tipo, você produz os conteúdos, posta, edita, grava os seus vídeos, ou você tem algum auxílio de algum bolsista, Thiago? Adriana, eu acho que essa pergunta, ela está na mente de todos, né? Fala assim, como você consegue ter um tempo para produzir esse conteúdo? Então, atualmente, o meu perfil, eu sou o único responsável por produzir o conteúdo, postar, por editar, por todas as etapas, tá bem? Agora, no perfil do laboratório, que é o Labai, nós temos um projeto de extensão, que é o Curtir Ciência. Então, tem estudante de iniciação científica, mestrando e doutorando. Então, para não ficar pesado, né, para a equipe, nós temos uma programação, um calendário. Então, imagine, eu tenho 5 séries diferentes que podem ser postadas. Então, eu tenho um estudante que vai produzir aquele material uma única vez por mês. Então, toda primeira segunda-feira do mês, o conteúdo é do Alex. E toda sexta-feira da primeira semana é da Maria. E a gente faz um cronograma. Então, isso é muito legal, porque se cada estudante, né, e até mesmo os profissionais, consegue produzir um conteúdo por mês, eu consigo movimentar aquele perfil do laboratório, do programa de pós-graduação da universidade, né? Agora, é claro que quando eu tenho um perfil único, né, aí o desafio é maior. Mas é como andar de bicicleta, é como dirigir um carro, é como aprender a usar o R, enfim. No início é muito difícil. Eu confesso, assim, no início, para produzir um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, meu Deus, eu ficava assim, quase que horas dedicado, né, a editar aquele vídeo. Mas também nós temos uma evolução das ferramentas, um desenvolvimento, novas ferramentas, e você começa a perder o medo. Não se preocupa com o perfeito. Ah, tudo bem, meu cabelo ficou bagunçado, vai bagunçado mesmo. Por quê? Eu vou ter que gravar novamente, editar tudo novamente, porque meu cabelo ficou bagunçado? Não, isso faz parte. E o legal é que esse não perfeito, essas falhas, também geram conexão com as pessoas. Né? Porque se tiver muito perfeito, aquilo parece que está em uma outra realidade. Então, se eu trago isso de um modo mais acessível, isso também gera uma maior conexão. Tiago, eu gostaria, Tiago, de te pedir um favor assim mesmo, que você comentasse. Eu estou aqui falando contigo, mas também olhei rápido aqui o seu Instagram e eu vi um material muito interessante, como você disse, né, com uma cara de uma reportagem, falando sobre um material que você publicou recentemente, que é um livro sobre redação de artigos científicos, né? O livro fornece um guia com 101 erros de artigos científicos rejeitados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Thiago, assim, para a gente fechar, você falasse desse material e, se for possível, dizer se é um material aberto, onde que nós podemos conseguir. Eu fiquei muito curioso e eu acho que as pessoas estão curiosas também. Bom, Alex, eu sou apaixonado por redação científica. Muitas pessoas veem como desafio, mas eu acho que é um ambiente muito legal, porque nós brasileiros trabalhamos muito. Então, o pesquisador, o pós-graduando, está ali todos os dias ralando, né, para obter resultados, mas
atualmente nós temos diferentes falhas no processo de redação científica. Isso vai desde a formação de recursos humanos. Então, durante a iniciação científica, mestrado e doutorado, eu não tive a oportunidade de uma disciplina de redação científica, né? Então, hoje, eu comecei, né, com esse olhar, com esse despertar. Nós criamos disciplinas na pós-graduação, inicialmente, e depois na graduação. Hoje eu tenho um núcleo livre de redação científica na graduação, é muito legal. E aí, a partir desse contato, né, com as disciplinas na graduação e pós-graduação, atuação como pesquisador, mas principalmente como editor e revisor, eu tive o olhar de quem está do outro lado, e geralmente ninguém conta isso. Então, se eu faço a submissão do artigo, né, em uma revista internacional, como que se dá esse processo? Quais são os itens, quais são os critérios que o editor e o revisor analisam de modo criterioso para tomar uma decisão sobre o meu artigo que foi submetido, né? E aí, diante, né, desse contexto, eu falei, olha, por que não fazer uma lista dos erros mais frequentes? Né? E aí surgiu essa ideia do livro. Nós tínhamos um livro físico, mas eu confesso que sim, são vários desafios para o livro físico, desde o custo da impressão, né? Porque eu não tive nenhum apoio para custear a impressão dos livros, então nós fizemos inicialmente um número limitado de exemplares, e aí depois eu também criei uma versão que é o e-book, que está disponível o link lá no perfil do meu Instagram, a pessoa pode acessar, né, esse link e ter o contato. Mas, basicamente, nós temos 101 erros de artigos científicos rejeitados. Então, se o seu artigo foi rejeitado, você pode conseguir identificar esses erros ou até mesmo conhecer os erros para, de modo estratégico, seguir com a redação do seu artigo científico. Então, foi o primeiro volume. Para esse ano, eu pretendo lançar o segundo, e aí com novos exemplos, sabe? Para que a pessoa ela identifique um erro e tenha exemplos sobre aquele erro. Não sei quando eu vou arrumar tempo para isso, Alex, mas eu quero muito fazer esse segundo volume, porque tive um contato, uma recepção muito bacana dos estudantes. E se nós temos aqui, né, até mesmo professores que atuam, né, na pós-graduação, na graduação, que falam sobre redação científica, é um material bem legal que pode ser utilizado como material didático nas disciplinas de redação científica. Muito bom, muito bom. Tiago, professor Tiago, eu gostaria de te agradecer muito mesmo por essa conversa. Eu propus para o Tiago, né, que fosse uma live, porque esse material ficará guardado para quem não pôde, ficará salvo, né, melhor dizendo, para quem não pôde participar nesse momento. A ideia, viu, Tiago, é que nós façamos mais, né? Mas, você comentou aí, né, a pós-graduação, ela nos leva por várias dinâmicas que acabam levando o nosso tempo. Mas eu gostaria de agradecer muito aí, você está prestes aí para um evento, parou esse tempinho para nos atender. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Eu espero que nós conheçamos pessoalmente. Eu vou muito a Goiânia. Enfim, quem sabe a gente participe de algo aí juntos. Eu agradeço muito, tá certo? E deixo você à vontade para fazer as considerações finais e agradecer as pessoas que prestigiaram esse momento tão bacana, tão prazeroso que hoje. Alex, eu que agradeço o convite, agradeço o programa de pós-graduação. É um momento descontraído, né, de falarmos sobre ciência, de divulgação científica, mas eu quero deixar uma mensagem final de estímulo às pessoas, tanto a estudantes, profissionais, as instituições, que hoje nós temos que a população está nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, nós temos muitas notícias falsas, desinformação, desvalorização da ciência, também nas redes sociais. Então, é o nosso papel como professor, como pesquisador, apresentar a ciência nesse contexto, tornar mais acessível, né? E os resultados são, assim, diversos. Por exemplo, né, eu conheci o professor Alex, hoje nós estamos aqui, né, conversando sobre divulgação científica,
E esse contato inicial foi meio pelas redes sociais. Então, se você tiver alguma dúvida, tem o meu perfil, que é o @prof.thiagorocha, Thiago com TH. Eu sempre reservo um tempo para responder os comentários. Às vezes eu recebo mensagem: professor, o que você acha desse post? Ou criei uma conta, não sei o que fazer. Tenho muita vergonha da câmera, né? Como o Alex disse. E eu vi uma dica que é muito legal. Você é tímido, não consegue lidar com as câmeras? Cria um perfil em que você só tem você e o seu melhor amigo. Um perfil fechado, só seu e do seu melhor amigo. E aí você vai ter a publicação, uma interação com esse perfil, só você e seu melhor amigo. E eu tenho certeza que em pouco tempo a sua relação com as redes sociais pode melhorar. Você pode, inclusive, utilizar as redes sociais para estímulo, né? Então, assim, é muito legal aprender e dizer, Alex, que como cientista, o cientista é muito curioso, né? Eu acho que é uma característica que define o cientista. E aí, quando eu me desafiei a entrar nas redes sociais, parece que eu estava no meu primeiro dia da graduação, não sabia nada. Eu não sabia nada, eu nem queria criar um perfil no Instagram. Foram meus alunos, meus orientantes que falaram: professor, larga de ser atrasado, você precisa criar um perfil nas redes sociais. Mas eu estava com minha mente aberta a aprender, né? Então, todos os dias eu aprendo uma coisa nova, uma ferramenta, eu aprendo, né, uma forma diferente de fazer. Ainda o perfil ele é pequeno diante de vários outros, mas é muito legal estabelecer a conexão com as pessoas, estabelecer essa relação com pessoas não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e divulgar a pesquisa que é feita nas universidades públicas, de valorizar o cientista nesse processo. Muito obrigado, Alex, pela oportunidade. Obrigado a todos que participaram desse momento no meio do canal. Aproveitem, né? Sigam o perfil do programa de pós-graduação e também dos laboratórios. Muito obrigado, Alex. Valeu, Thiago. Tudo de bom. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, até mais.